O caso que você vai conhecer agora permanece como um dos episódios mais enigmáticos registrados em um condomínio residencial brasileiro. Um desaparecimento sem testemunhas, sem sinais de luta, sem indícios de fuga e, principalmente, sem explicação lógica. O tipo de situação que desafia a rotina da cidade grande e destrói a sensação de segurança que todos acreditam ter dentro da própria casa. O que ocorreu com a moradora do apartamento 404 é um daqueles casos que deveriam ser simples. Uma pessoa entra no prédio, sobe até seu apartamento e depois, sai. Mas o que fazer quando as câmeras confirmam apenas a primeira parte? Quando todo o resto simplesmente não existe? A história começa na noite de 18 de agosto de 2019. O prédio, localizado em uma zona urbana de classe média, era conhecido por sua rigidez quanto à segurança. Portaria 24 horas, câmeras em todas as entradas, corredores monitorados, elevadores com registro de andar, controle de acesso para visitantes e moradores. Nada naquele lugar indicava vulnerabilidade. Nada sugeria que alguém pudesse desaparecer sem deixar rastros. Nada até aquela noite. A moradora em questão se chamava Isabela Menezes, 32 anos, analista contábil, discreta, rotina previsível. Um tipo de pessoa que raramente gerava atenção. Morava sozinha, trabalhava durante o dia e costumava chegar todas as noites por volta das 20h30. Os vizinhos a descreviam como educada, porém reservada. Não recebia visitas frequentes. Não realizava festas. Nunca houve queixas sobre seu comportamento. Mas, para entender o enigma que se tornaria este caso, é preciso observar a cronologia exata das horas que antecederam seu desaparecimento. Naquela noite, às 21h14, a câmera da portaria registrou Isabela entrando sozinha no condomínio. Usava uma mochila pequena, vestia calça jeans e um casaco escuro. A filmagem mostra ela passando o cartão de acesso na catraca e cumprimentando o porteiro com um aceno rápido. A postura era normal. Nada indicava medo, nervosismo ou pressa. Ela aguardou o elevador por alguns segundos, entrou e apertou o botão do quarto andar. Às 21h15:32, a câmera do corredor registrou o elevador abrindo. Isabela saiu, caminhou até a porta do apartamento 404 e abriu com a chave. A porta se fechou às 21h16. Essa foi a última vez que ela foi vista. A partir desse ponto, começam as falhas da lógica. Às 7h30 da manhã seguinte, o porteiro notou que Isabela não havia descido para trabalhar, algo incomum. Às 10h, o supervisor da empresa onde ela trabalhava ligou para o condomínio relatando que ela não havia comparecido, tampouco avisado. Às 11h20, a família foi notificada. E às 13h45, após várias tentativas sem resposta, a administração autorizou a entrada no apartamento 404. A porta estava trancada por dentro. Esse detalhe, que deveria ser pequeno, transformou o caso. A tranca interna só podia ser acionada manualmente, por alguém que estivesse dentro do apartamento. Ou seja, se estava trancada, alguém esteve lá depois do horário em que Isabela entrou. E no entanto, a perícia concluiu que não havia nenhuma outra pegada, nenhum copo fora do lugar, nenhum vestígio de terceiros. Não havia sinal de arrombamento. Nada parecia alterado. Era como se o apartamento tivesse sido cuidadosamente arrumado minutos antes da entrada da equipe, o que não fazia sentido, já que a própria família relatou que Isabela era desorganizada e nunca deixava tudo impecável. Mas o verdadeiro problema começou quando a polícia solicitou todas as gravações das câmeras do prédio, das últimas 12 horas. Isabela é registrada entrando no prédio. Mas nunca é registrada saindo. Nenhuma saída a pé. Nenhuma saída pela garagem. Nenhuma saída pelas escadas. Nenhuma saída pelo elevador. Nenhum registro de janela aberta ou suspeita. Nenhuma pessoa estranha foi captada no corredor. Nada, absolutamente nada. Era como se ela tivesse desaparecido de dentro do apartamento fechado por dentro. O laudo técnico confirmou, todas as câmeras do prédio estavam funcionando. Não houve falha elétrica. Não houve corte de energia. Nenhum ponto cego foi encontrado. Para cada entrada ou saída de qualquer pessoa,
em qualquer horário, os vídeos estavam lá, exceto no caso de Isabela. Apenas sua entrada. Nas 48 horas seguintes, a investigação tomou um rumo ainda mais confuso. Um dos vizinhos relatou ter ouvido passos no corredor às 2 horas da manhã, mas as câmeras não mostravam ninguém ali. Outro morador do mesmo andar disse ter escutado algo parecido com uma porta batendo, mas nenhum movimento foi registrado digitalmente. E às 3 horas e 27 daquela madrugada, a câmera do elevador captou uma interferência incomum, a imagem tremeu suavemente por menos de um segundo, como se alguém tivesse passado muito rápido pelo campo de visão, só que nenhum sensor foi ativado. Nada abriu a porta. Nenhum comando foi pressionado. Não havia explicação técnica. Nos dias que se seguiram, policiais e peritos realizaram varreduras completas no apartamento 404. Nada. A cama estava arrumada. As roupas estavam no armário. A mochila que ela carregava no vídeo estava no chão. O celular, no criado mudo. Nada havia sido levado. Não havia bilhetes, não havia sinais de tristeza profunda, não havia histórico de fuga. A família confirmou que ela estava bem. Financeiramente estável. Psicologicamente equilibrada. Sem conflitos recentes. Sem mudanças significativas. Nada justificava o desaparecimento. A hipótese de suicídio foi descartada imediatamente. Não havia como ela sair do prédio sem ser registrada. A hipótese de homicídio também não se sustentava, não havia vestígios físicos de luta, contusão, arrasto, nada que indicasse contato com outra pessoa. A hipótese de fuga voluntária tornou-se impossível. Ela não saiu pelas portas, não saiu pelas janelas, não saiu pelos elevadores, não saiu pela garagem. Ela não saiu. A polícia então voltou ao ponto de origem, o vídeo da entrada. E foi nesse momento que surgiu o detalhe mais desconfortável de todo o caso. Quando ampliaram a filmagem da câmera da portaria, um perito notou algo estranho no reflexo da porta de vidro do saguão. Isabela parece se aproximando, mas atrás dela, refletido no vidro, surge algo que não estava no corredor real, uma figura desfocada, que não corresponde a ninguém presente fisicamente. Não havia ninguém atrás dela no registro de nenhuma outra câmera. Porém, o reflexo mostrava claramente uma silhueta humana, imóvel, a poucos metros de distância. Ao tentar melhorar a imagem, o perito percebeu que o reflexo não seguia as leis normais de movimento. Quando Isabela passa, seu reflexo se move em sincronia. A figura atrás dela, não. Ela permanece estática, como se estivesse olhando diretamente para Isabela, ou diretamente para a câmera. Esse detalhe nunca foi divulgado ao público, mas a família confirmou extraoficialmente a existência da imagem. O tempo passou. O caso esfriou. A mídia perdeu o interesse. A família se isolou. O prédio mudou de moradores. O apartamento 404 ficou vazio durante meses, até ser finalmente alugado. Mas algo continuou inquietando. O novo morador relatou batidas na parede às 3 horas e 27, o mesmo horário da interferência no elevador. Relatou passos no corredor quando não havia ninguém ali. E relatou, certa noite, ter visto pela fresta da porta do banheiro a sombra de uma mulher parada no corredor, quando ele estava completamente sozinho em casa. O prédio tentou manter isso em sigilo. Não conseguiu. O caso foi reaberto 3 anos depois, quando uma equipe independente de análise de vídeo identificou algo ainda mais perturbador. Na gravação original da entrada, no momento exato em que Isabela passa pelo saguão, a silhueta refletida no vidro parece mover a cabeça para o lado, como se estivesse observando diretamente a câmera, não a mulher. Como se soubesse que estava sendo gravada. Hoje, o desaparecimento de Isabela Menezes continua sem solução. A teoria oficial é de que ela desapareceu de forma não esclarecida. A teoria extraoficial é que esse caso nunca foi apenas sobre uma pessoa que entrou e não saiu, mas sobre algo que entrou junto com ela, algo que não deveria estar ali, algo que talvez nem aparecesse nas câmeras do prédio, mas deixou sua marca em um reflexo impossível. O que a equipe independente descobriu ao revisitar o caso não apenas reacendeu o interesse da polícia, mas abriu uma linha de investigação que, até então, nunca tinha sido considerada oficialmente.
Durante uma análise quadro a quadro do vídeo da portaria, feita com um software de aprimoramento de imagem usado em investigações forenses internacionais, um detalhe até então despercebido emergiu: a dilatação da pupila de Isabela no exato instante em que a figura no reflexo parece mover a cabeça. Esse detalhe, que pareceria insignificante para a maior parte das pessoas, foi classificado como resposta fisiológica imediata a estímulo não identificado. Em outras palavras, Isabela viu algo atrás dela. Algo que as câmeras não captaram frontalmente. Algo que só apareceu no reflexo. E a reação dela foi instantânea, involuntária, biológica. Um movimento que nenhum ator, nenhum impostor, ninguém poderia simular sem equipamento oftalmológico. Isabela não estava sozinha, embora as câmeras insistissem em mostrar o contrário. A partir dessa descoberta, os investigadores retomaram o material bruto do circuito interno. E foi então que perceberam outro indício incômodo. Às 21h16, quando a porta do 404 se fecha, há um atraso de 0,3 segundo no momento em que o sensor identifica a obstrução da luz no corredor. Algo, ou alguém, passou pela porta junto com ela, mas não ativou o sensor corretamente. Isso significa que a massa corporal detectada naquele instante não correspondia aos padrões humanos que as câmeras foram programadas para registrar. Era como se aquilo que entrou com Isabela não tivesse densidade suficiente para ser reconhecido como pessoa, e ainda assim fosse grande o bastante para interferir na leitura digital. Nesse ponto, o caso já havia se tornado algo além de um desaparecimento. Tornou-se um estudo sobre impossibilidades. Ao reabrirem o apartamento 404, agora com equipamentos atualizados, os peritos descobriram algo que antes havia passado despercebido. No batente interno da porta, ao lado da tranca, havia uma leve marca de arranhão, muito fina, quase invisível. Não parecia unha humana, nem ferramenta. A superfície estava riscada como se algo extremamente afiado, mais leve, tivesse deslizado ali. A marca não existia meses antes, segundo fotos feitas na primeira perícia. Havia surgido depois. Como se algo dentro do apartamento tivesse tentado sair ou entrar novamente. A família, ao saber disso, relatou pela primeira vez um episódio que havia mantido em segredo. 3 semanas antes do desaparecimento, Isabela enviou uma mensagem curta para a mãe: "Você já teve a sensação de que alguém entra no seu apartamento mesmo quando nada está fora do lugar?" A mãe respondeu perguntando se ela estava assustada. Ela simplesmente respondeu: "Não assustada, só observada." Nunca voltaram ao assunto. Esse detalhe mostrou que Isabela já percebia algo. Algo silencioso, intangível, mas constante. Os investigadores passaram então para as gravações internas, especialmente para o elevador, o mesmo que registrou a interferência às 3h27 daquela madrugada. O que antes parecia apenas um tremor leve revelou algo mais complexo quando analisado com softwares de rastreamento de partículas. Uma forma transparente passou rapidamente pelo centro da imagem, deformando o padrão de pixels de um modo incompatível com falhas técnicas comuns. A deformação tinha bordas orgânicas. Curvas. Suaves. Como se tivesse passado uma figura translúcida entre a câmera e a porta do elevador. E exatamente no mesmo segundo, o detector de peso interno registrou alteração mínima no piso, equivalente a 12% do peso de um adulto. Apenas o suficiente para ser notado, mas não para acionar o sistema de abertura automática da porta. Era como se algo estivesse no elevador, mas não estivesse realmente lá. A nova equipe também revisitou as entrevistas com moradores, desta vez com abordagem psicológica. Um morador do 6º andar, anteriormente considerado irrelevante para o caso, fez um depoimento que chamou a atenção. Relatou que, naquela mesma noite, acordou abruptamente às 3h da manhã com a sensação nítida de que alguém estava parado no pé da cama. Ele descreveu uma sombra feminina de cabelos longos, mas afirmou não ter conseguido distinguir o rosto. Quando piscou, a figura havia desaparecido. Na época, sua versão foi tratada como possível episódio de paralisia do sono. Agora, passou a ter outra interpretação. Aquele horário coincidia exatamente com a anomalia registrada no elevador. Isabela estava desaparecida. Mas talvez algo que parecia com ela não estivesse.
Outro ponto que antes pareceu irrelevante, mas ganhou destaque na nova investigação, foi o comportamento dos animais de estimação do prédio. 2 moradores relataram que seus cães passaram a evitar o corredor do quarto andar após o desaparecimento. Um dos animais ficava parado diante da porta do 404 rosnando, como se estivesse diante de algo invisível. Isso ocorreu por quase uma semana. Depois, parou. Os donos nunca entenderam o motivo. O que ninguém conseguiu explicar foi um registro de áudio feito acidentalmente pela câmera instalada na entrada do 404. Às 2h41 da madrugada, um som muito baixo foi captado, tão baixo que quase não foi notado. Mas com amplificação e limpeza de ruído, revelaram algo que se encaixava com perfeição no resto do mistério, uma respiração. Não uma respiração humana normal. Era longa demais, profunda demais, contínua demais, como se tivesse outra anatomia, outro ritmo, outro propósito. Ela durou exatos 6 segundos. Não deveria existir. Mas estava lá. Com esses novos elementos, surgiram 3 teorias. A primeira, a mais racional, dizia que Isabela poderia ter sofrido algum episódio psicótico e se escondido dentro da estrutura do prédio, algo improvável, já que não havia rachaduras, aberturas ou frestas que permitissem passagem humana. A segunda teoria, levantada por especialistas em análise digital, sugeria a manipulação intencional das gravações, mas isso caiu por terra quando ficou claro que a própria polícia havia retirado os arquivos originais diretamente do sistema, sem chance de adulteração. A terceira teoria, evitada publicamente, mas discutida nos bastidores, dizia que talvez Isabela não estivesse sozinha quando entrou, e talvez não fosse ela quem saiu. E é aqui que surge o elemento mais perturbador de toda a investigação. Uma equipe avançada de análise por inteligência artificial identificou que, na imagem do reflexo, a silhueta desfocada atrás de Isabela não correspondia a um ser humano comum. A altura, a proporção dos ombros, a angulação do pescoço, nada estava dentro dos padrões anatômicos normais. Algo na figura estava deslocado. Como se os contornos dela não fossem rígidos, mas variáveis, maleáveis. Um perito descreveu como um contorno que parece tentar imitar a forma humana, mas falha em detalhes essenciais. Como se fosse uma sombra tentando ser gente. E quando a imagem foi isolada e realçada, um detalhe quase imperceptível apareceu: a figura não refletia a luz da mesma forma que Isabela. Ela absorvia. Como se fosse feita de algo que não existia no mundo físico da mesma forma que nós. O caso se encerrou oficialmente 1 ano depois, sem respostas. Mas o que não saiu no relatório final da polícia, e que foi confirmado extraoficialmente por um dos investigadores, foi o último registro encontrado no sistema. Um arquivo de vídeo automático, gerado pelo elevador às 4h02 da manhã no dia 19 de agosto. Ele mostra a porta abrindo sozinha, sem ninguém apertar o botão. E quando a porta abre, a câmera registra por menos de meio segundo uma silhueta borrada parada exatamente no centro da cabine, imóvel, olhando para frente. A mesma proporção. A mesma postura. A mesma ausência de luz. Não havia ninguém no prédio naquele horário que pudesse ser identificado como a figura. E o sistema de peso interno não registrou presença humana. O elevador abriu para nada. Ou para algo que as câmeras tentaram registrar, mas só conseguiram captar como uma distorção. Esse vídeo desapareceu do sistema 3 dias depois. Não foi apagado por funcionários. Não foi removido pela polícia. O próprio sistema registrou que o arquivo se tornou ilegível. Corrompido. Inacessível. O investigador que encontrou o registro disse, anos depois, em entrevista anônima: "Não sei o que aconteceu com a moça do 404. Mas sei que ela não entrou sozinha. E sei que, o que entrou junto com ela continuou no prédio. Talvez ainda esteja. Hoje, ninguém mora no 404 por mais de alguns meses. Moradores relatam sombras que passam pelo corredor. Luzes que piscam no mesmo horário todas as madrugadas. E, ocasionalmente, alguém jura ouvir passos do lado de dentro do apartamento vazio. Nenhum deles sabe do detalhe final. As marcas finas de arranhão no batente da porta foram aparecendo novamente.
Sempre novas. Sempre mais longas. Sempre mais profundas. Se você já presenciou algo inexplicável em câmeras de segurança, ou conhece histórias de reflexos que mostram o que não estava ali, compartilhe nos comentários. Talvez sua experiência ajude a montar o que falta neste caso. E se quiser mais relatos reais como esse, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque alguns desaparecimentos não são acidentes, não são fugas e não são crimes. São encontros. E alguns deles continuam depois que as câmeras param de gravar.